E aí, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre exibição condicional no JSX, tá? A gente definir se algo deve ou não ser exibido dentro do nosso código JSX baseado numa determinada condição, tá? Mas para falar disso, pessoal, a gente tem que dar uma olhadinha, né, em detalhes no comportamento do operador e lógico do JavaScript, tá? Que é o operadorzinho aí dos dois e's comerciais. A gente verifica se tal coisa for verdadeira e tal coisa for verdadeira, retorne alguma outra coisa, tá? Isso é o que a gente costuma usar normalmente. A gente costuma usar esse operador com dois operandos booleanos, que podem ser verdadeiro ou falso, tá? E se ambos forem verdadeiros ou puderem ser reduzidos a um valor verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro, tá? Mas no JavaScript esse não é bem o comportamento do operador e, tá? Ele foi implementado de uma forma um pouquinho diferente. Como assim? O que esse operador realmente faz no JavaScript, pessoal, ele olha para o primeiro operando. Se o primeiro operando for verdadeiro, ele retorna o segundo operando. Então, se o segundo operando for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. E se o segundo operando for falso, ele vai retornar falso. Então, é o comportamento mesmo do e lógico. Mas essa é a forma como ele foi implementado. Se o primeiro for verdadeiro, retorna o segundo. Se o primeiro for falso, retorna o primeiro, que era falso mesmo. Então, o e, né, como um todo, ficou falso. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso essa explicação, né? Mas eu acho que usando aí vocês vão conseguir compreender melhor e principalmente com os exemplos aqui embaixo, vocês vão conseguir compreender melhor, tá? Então aqui, ó, se a expressão 1, né, o primeiro operando, puder ser convertida para verdadeiro, retorne a expressão 2. Se não, retorne a expressão 1, tá? Aqui tem alguns exemplos de coisas que são, no caso, convertidas para falso, tá? Que é nulo, não é um número, zero, uma string vazia e undefined. Essas coisas o JavaScript considera falso, tá? É importante você saber porque meio que todas as outras, né, são consideradas verdadeiras. E aí o que que acontece? Vamos pegar uns exemplos aqui e vocês vão ver, ó. Aqui eu tenho algumas expressões, A1 é igual a uma expressão com o operador e. Tá? E aí a gente tem aqui essas expressões que usam booleanos. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, falso e uma expressão aqui, uma comparação que vai se tornar falso, então vai retornar falso. E aí aqui embaixo, olha só que estranho, eu tenho essa aqui, gato e cachorro, tá? E aqui ele fala assim, ó, essa expressão vai retornar cachorro. Então, no caso dessa expressão aqui, onde eu tenho dois operandos que não são booleanos, tá? O que vai acontecer é que ele vai retornar um desses operandos. Se o primeiro operando for falso, ele vai retornar o primeiro que é falso mesmo. Se o segundo puder ser reduzido a falso, né, ele vai retornar ele. Se não, ele vai retornar o segundo. E a gente sabe que ele só vai, no caso da string, ele só vai reduzir a falso se fosse uma string vazia, e não é. Então, ele vai retornar o segundo operando. Por isso, a 5 aqui no caso, vai ser cachorro, tá? Ó, já a 6, onde eu tenho falso no primeiro operando e gato no segundo, como aqui o primeiro operando é falso, ele para por aqui e retorna o primeiro operando, tá? Então, tá vendo como que é o comportamento dele? Se tal coisa for verdadeira, retorna a segunda coisa, que pode ser verdadeiro ou falso, ou um valor completamente diferente, uma string, ou, no caso, por exemplo, um componente do React, tá? E ó, olha esse aqui que confuso, o A7. O primeiro operando é gato e o segundo é falso. Gato é verdadeiro, tá? Não, é uma string que não é vazia, então pode ser reduzido aí a um booleano verdadeiro. E como ele é verdadeiro, eu vou retornar o segundo valor. O segundo valor é falso, então, no caso, a 7 vai virar falso, tá? É um pouquinho estranho, mas se você parar para pensar,
é um comportamento aí que é o correto, né, do e lógico. Por quê? Se eu tenho verdadeiro e falso, ele tem que retornar falso, certo? Tá? Então a gente já viu aí como o e funciona, agora a gente vai ver como que a gente costuma aplicar isso dentro do JSX para fazer aí a renderização, né, a exibição condicional. Então eu vou voltar lá no meu código. E aí vamos supor que eu quero aqui, no caso aqui do meu rótulo, vamos simplificar esse código, né? Vamos tirar essa função. Não tem porquê eu exibir. E aí aqui eu vou querer colocar uma condição. Eu quero, por exemplo, só vou exibir esse botão, o clique aqui, se determinada condição for verdadeira. Tá? Vamos ver se ele está sendo exibido aqui certinho. Então a gente tem aqui o clique aqui. Tá? Mas eu só quero exibir isso aqui se alguma condição for verdadeira. Eu não vou criar uma condição muito complicada aqui, eu vou simplesmente criar uma constante aqui chamada condição e vamos dizer aqui que o valor dela é verdadeiro, tá? E aí aqui, pessoal, eu vou passar uma expressão JavaScript. Então eu vou colocar aqui chaves e eu vou falar assim, condição e clique aqui, né? Mas aqui, como eu estou lidando com JavaScript, o clique aqui tem que estar entre aspas. Então, eu vou colocar aqui aspas simples. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai olhar para esse código JavaScript, vai verificar se condição é verdadeiro. Se condição for verdadeiro, retorna o segundo elemento, que é clique aqui. E se a gente vier aqui, ó, o clique aqui tá lá. Se eu viesse aqui e trocasse essa condição, por exemplo, para falso, o que ia acontecer? Ó, meu botão ficou em branco, tá? Então, com isso aqui, a gente consegue definir condicionalmente se a gente quer exibir uma coisa ou quer exibir outra. Por exemplo, aqui, vamos trocar aqui. Vamos criar uma constante aqui chamada onde, e aí essa constante vai ser aqui, tá? Não, melhor, vamos chamar essa constante de aqui e falar que aqui é verdadeiro. Então, quando essa constante aqui for verdadeira, eu quero que ele exiba o clique aqui. Mas se essa constante for falsa, por algum motivo, tá? Eu vou querer que ele exiba outra coisa. Então, aqui ele está exibindo o clique aqui, ele vai exibir, por exemplo, o clique lá. Então, eu vou fazer aqui uma condição de uma forma que isso aqui seja falso, tá? Para quando esse aqui for falso. Então, eu vou comparar aqui. Aqui é igual a falso. Se aqui for igual a falso, eu vou falar clique lá. Então, se aqui for verdadeiro, ele vai exibir clique aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, tá? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, se aqui for true, clique aqui. Se aqui for false, clique lá. Então, clique aqui. Se eu trocar aqui o valor para falso, clique lá. Tá? Então, isso aqui é uma forma da gente fazer aí meio que um if e else aqui. Não é bem um if e else, né? Eu estou avaliando aí as duas condições, se aqui é true ou se aqui é false, eu só tenho essas duas condições possíveis, e para cada uma delas eu exibo um código diferente. Tudo bem? Então, pessoal, essa aí é uma das formas que a gente tem para fazer a exibição condicional dentro do JSX e é o que vocês vão ver aí mais comum. Então, quando vocês encontrarem códigos aí que vocês acharem um e-comercial perdido lá dentro das chaves no JSX, saibam que é isso que está acontecendo. Ele está avaliando uma determinada condição do lado esquerdo para saber se exibe ou não o que está do lado direito, tá? Mas uma coisa que vocês têm que estar cientes também, principalmente quando vocês estiverem programando, né? Isso aqui é importante porque em alguns momentos vocês vão usar, mas em outros momentos vocês vão ter condições mais complicadas do que simplesmente verificar se uma coisa é verdadeira ou falsa. E aí vocês vão precisar criar uma estrutura condicional mais complicada, tá? E nesses casos, às vezes não vale a pena usar isso aqui, tá? Vocês podem construir isso de uma forma diferente. Vamos criar uma funçãozinha aqui e vamos chamar ela então de rótulo botão.
E aí a gente vai colocar aqui um parâmetro, que é o aqui mesmo, tá? A gente vai receber esse parâmetro. E a gente vai fazer um if else aqui dentro. A gente vai ver aqui, ó, se aqui, né, for igual a true, o verdadeiro, tá? Pessoal, eu não preciso fazer isso aqui, tá? Isso aqui é só para ficar mais didático. Como aqui é verdadeiro, eu já tô aí meio que dizendo se aqui for verdadeiro, tá? Mas nesse caso aqui eu tô colocando igual a true, só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então nesse caso aqui eu vou retornar o texto clique aqui. E se não, né, eu posso colocar o else aqui. Eu vou colocar return clique lá, tá? Então aqui eu tenho a minha estrutura condicional que retorna, opa, sobrou um S aqui, dois valores diferentes de acordo com esse parâmetro aqui, tá? E aqui dentro, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu passar essas duas condições, eu vou chamar a função rótulo botão, passando o aqui como parâmetro. E aí ele vai me retornar o texto clique aqui ou clique lá, de acordo com esse valor do parâmetro, tá? Então aqui, ó, clique lá. E se eu trocar o valor daqui para true, opa, ele vai exibir o clique aqui. Então a gente tem várias formas de construir essas condições dentro do JSX, tá? Aí vai do que for mais simples, mais legível naquele momento, tá? E essa é uma preocupação até importante. Às vezes, o que é mais simples não é o mais fácil de entender, não é o mais legível. Então, você tem que considerar tudo isso, porque uma hora você pode precisar manter aquele código, olhar de novo para aquele código, ou outra pessoa vai precisar olhar para aquele código. Então, às vezes, vale a pena digitar um código um pouquinho maior para ter aí um código um pouco mais legível. Tudo bem? Então, por enquanto é só. E nas próximas aulas a gente vai usar bastante aí essas condições.